Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic cruzava o Atlântico em sua viagem inaugural. O navio era considerado a maior e mais luxuosa embarcação já construída, e muitos acreditavam que ele era simplesmente inafundável. Mas, às 23h40, essa confiança foi destruída em questão de segundos. Um iceberg colossal, silencioso e quase invisível na escuridão surgiu diante da proa. A tripulação tentou manobrar, mas era tarde demais. O casco de aço do Titanic rasgou como papel em contato com a massa gelada. Foram 6 compartimentos inundados de uma só vez, e isso selou o destino do navio. O que poucos percebem é que nesse exato instante, os passageiros ainda não tinham a menor noção da gravidade do choque. Para muitos, o impacto pareceu apenas uma vibração estranha. Alguns até voltaram a dormir, acreditando que nada de sério havia acontecido. Mas nos porões, toneladas de água gélida jorravam com força implacável, engolindo corredores e máquinas. O Titanic, o gigante que deveria desafiar os mares, começava a afundar lentamente, e quem estivesse a bordo já tinha suas chances de sobrevivência drasticamente reduzidas. Nos primeiros minutos após a colisão, a tripulação tentava manter a calma. Os comissários asseguravam aos passageiros que tudo estava sob controle, que não havia motivo para preocupação. Mas conforme o navio começava a adernar levemente e a água invadia os convéses inferiores, a realidade se tornava impossível de esconder. Enquanto os engenheiros e marinheiros lutavam contra o avanço da água nos porões, nos salões luxuosos, as pessoas ainda bebiam e dançavam. Muitos não acreditavam que um navio como o Titanic pudesse estar em perigo real. Essa mistura de descrença e atraso na evacuação custou centenas de vidas. Quando finalmente foi dada a ordem de preparar os botes salva-vidas, a confusão tomou conta. Alguns passageiros se recusavam a vestir os coletes, achando tudo um exagero. Outros entravam em desespero, correndo pelos corredores, empurrando e gritando. Havia também um detalhe cruel. Não existia treinamento adequado para a tripulação em caso de evacuação em massa. Ordens eram ignoradas ou contraditórias, e cada oficial interpretava as instruções de forma diferente. O resultado foi um cenário caótico. Famílias sendo separadas à força, mães tentando proteger seus filhos em meio ao tumulto e passageiros das classes mais baixas presos nos convéses inferiores, sem acesso imediato às escadas e saídas principais. O navio ainda estava longe de desaparecer no oceano, mas para muitos a tragédia já era inevitável. E aqui estava um dos maiores erros fatais do Titanic. O navio foi projetado para transportar mais de 2.200 pessoas, entre passageiros e tripulação. Mas os engenheiros, confiantes na inafundabilidade da embarcação, decidiram equipá-lo com apenas 20 botes salva-vidas. Isso significava espaço para cerca de 1.178 pessoas, pouco mais da metade de todos a bordo. E como se isso já não fosse suficiente para decretar um desastre, muitos botes foram lançados ao mar, meio vazios. Oficiais, sem experiência em situações de emergência, permitiam que barcos descessem com apenas 20 ou 30 pessoas, quando podiam carregar até 65. Enquanto alguns passageiros da primeira classe eram acomodados com prioridade, homens, trabalhadores e famílias inteiras da terceira classe mal tinham a chance de alcançar o convés. Grades, portas trancadas e a distância física entre os setores sociais do navio transformaram a saída em um labirinto mortal para os mais pobres. Em poucos minutos, a diferença entre estar sentado em um bote ou preso dentro do Titanic passou a ser a linha que separava a vida da morte, e para a maioria, essa linha já tinha sido cruzada. Se você acha que a pior parte era não conseguir um bote salva-vidas, está enganado, porque mesmo que alguém conseguisse pular no mar tentando nadar para se salvar, as chances de sobrevivência eram praticamente zero.
O Atlântico Norte era um verdadeiro túmulo gelado. Ao cair no mar, o corpo humano sofria um choque térmico quase imediato. A respiração travava, os músculos enrijeciam e, em poucos segundos, até mesmo nadar se tornava impossível. Os que conseguiam se manter à tona resistiam apenas alguns minutos antes que a hipotermia dominasse completamente. O frio drenava as forças, até que a pessoa simplesmente perdia a consciência e afundava silenciosamente nas águas escuras. Muitos relatos de sobreviventes falam de gritos aterrorizantes vindos da escuridão, um coral desesperado de centenas de pessoas lutando contra a morte. Mas pouco a pouco, esse barulho foi diminuindo, até restar apenas o som das ondas batendo contra os botes. A verdade é que, mesmo que você tivesse conseguido sair vivo do Titanic, cair naquelas águas congelantes significava que a morte estava a poucos minutos de distância. Depois de todo o caos, do choque do iceberg, do pânico e da corrida, desesperada pelos botes, veio um momento ainda mais assustador: o silêncio. Pouco após as 2h20 da madrugada de 15 de abril de 1912, o Titanic desapareceu sob as águas geladas do Atlântico Norte. O maior navio do mundo, símbolo de luxo e poder, havia se tornado apenas uma sombra no fundo do oceano. Nos botes salva-vidas, os sobreviventes encaravam uma cena indescritível. O mar, que minutos antes estava cheio de gritos de desespero, agora era um deserto sombrio. Os sons cessaram, restando apenas o balanço das ondas e o frio cortante da madrugada. Cada sobrevivente sabia que ao redor deles, mais de 1.500 pessoas haviam perdido a vida. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, engolidas pelo oceano. E foi nesse silêncio aterrador que muitos entenderam a real dimensão da tragédia. Não havia heróis, não havia certezas, não havia glória. Apenas vidas que se apagaram em questão de minutos. O Titanic não foi apenas o naufrágio de um navio. Foi o naufrágio de um sonho humano de invencibilidade. E se você estivesse lá naquela noite, a dura verdade é que quase certamente não teria sobrevivido.